Há um livro de nome Mensagem do Pequeno Morto. O espírito é Néio Lúcio e a mediunidade é do nosso querido, inesquecível Francisco Cândido Xavier. Foi lançado pela FEB e há na contracapa uma explicação sobre o livro que eu vou ler. O autor espiritual, pela mediunidade Francisco Cândido Xavier, apresenta a carta enviada por uma criança desencarnada ao irmão encarnado, provando sua sobrevivência e atestando a indissolubilidade dos laços fraternais. Narra como a alma se desliga do corpo, suas primeiras impressões ao retornar ao plano espiritual, o processo de adaptação à nova vida e o relacionamento entre familiares que se encontram após a experiência terrena. Mostra como são orientados os espíritos que desencarnam na infância, ressaltando a importância dos bons hábitos, da disciplina e da evangelização das crianças. E a primeira página tem um título de mensagem. Carlos é um rapazinho de seus 14 anos, que a morte arrebatou muito cedo à esfera física. Recentemente internado em nossos cursos de reajustamento psíquico e preparação espiritual, revelou, desde a primeira hora, notável aplicação ao estudo e ao esforço renovador. Dentre as preocupações mais fortes que lhe caracterizam o espírito, destaca-se o propósito de algo enviar ao irmão de nome Dirceu, inesquecido e afetuoso companheiro de teto familiar. Para isso, escreveu a mensagem que oferecemos ao jovem leitor, por meio da qual nosso dedicado amiguinho buscou descrever as paisagens e as emoções novas que experimentou logo após a morte do corpo físico. É um trabalho simples, em que o coração juvenil fala mais alto que o raciocínio propriamente humano, e que por isso mesmo não deveria circunscrever-se ao campo exclusivo do destinatário. Por semelhante motivo, dedicamos estas páginas singelas aos nossos irmãos mais jovens, que eles possam colher nesta mensagem carinhosa e fraterna os conhecimentos valiosos do presente, para as construções do futuro. São os nossos votos. Néio Lúcio, Pedro Leopoldo, 27 de julho de 1946. Eu vou ler essa carta de Carlos ao nosso querido Dirceu em vários vídeos. Vou lançando aos poucos para nós irmos entendendo como é recebido o nosso irmão jovem, a criança, no plano espiritual. Vamos dar continuidade ao livro Mensagem do Pequeno Morto. Hoje vou ler a mensagem de título Impressões do Último Dia Terrestre. É o começo da carta de Carlos a Dirceu. Meu caro Dirceu, escrevo-lhe esta carta para dizer que não morri. Jamais supus-me fosse possível endereçar notícias a você, depois de afastar-me do corpo terrestre. Algumas vezes, viram o enterro de crianças e pessoas grandes, da janela grande de nosso quarto, quando observávamos, em silêncio, o carro triste, enfeitado de flores, conduzindo alguém que nunca voltava. Recorda-se da morte de Osório, o nosso colega do grupo escolar? Nunca me esqueci do quadro enternecedor. Dona Margarida, a mãezinha em lágrimas,
conduziu-nos a vê-lo. Osório, brincalhão e bondoso, estava mudo e gelado. Parecia dormir, imóvel sob um montão de rosas e saudades. Quando ouvi dizer que ele jamais voltaria, meu coração bateu forte e empalideci. Nosso velho Tomás, o porteiro da escola que assistia à cena, percebeu o que se passava e afastou-me depressa. Nesse dia, não comi e passei a noite assustado. Atormentei o papai com toda espécie de perguntas sobre a morte e arrepiava-me todo, recebendo-lhes as respostas. Por fim, ele reconheceu a minha inquietação e aconselhou-me a evitar o assunto. Muito tempo passou, mas a experiência ficou guardada no meu coração. Foi por isso, talvez, que fiquei durante o período da minha enfermidade impaciente e aflito. E, para falar francamente a você, tive medo, muito medo, ao perceber que tudo ia acabar-se, pois sempre ouvira dizer que a morte do corpo é o fim de todas as coisas. Agora, porém, posso afirmar que isso não é verdade. Lembra-se do último dia que passei em casa? Mamãe chorava tanto, papai muito sério, ia de um lado para outro, na sala contígua ao nosso quarto. O doutor Martinho, nosso bom amigo, segurava minhas mãos, e você, Dirceu, sentado na poltrona de vovó, olhava-me ansioso e entristecido. Quis falar, mas não pude. Estava cansado sem saber o motivo. Faltava-me o ar, como se eu fosse um peixe fora d'água. Esforçava-me para dizer alguma coisa, pelo menos para tranquilizar a mamãe. Entretanto, havia um peso enorme, oprimindo minha garganta e a boca. Foi então que parei meu olhar em seus olhos e chorei muito, com receio de ficar mudo e gelado como um Osório, e partir para nunca mais regressar. Não consegui mover os lábios, mas em pensamento rezei as orações que mamãe me ensinara. Lembrei-me de Deus e esperei o sono com uma indizível angústia. Queria dormir muito. No entanto, era tão grande o meu temor de dormir sem acordar, que se eu pudesse, teria gritado intensamente, com toda a força de meus pulmões, pedindo ao Dr. Martinho que não me deixasse morrer. Meus irmãos, a carta continua. Vamos dar continuidade à carta que Carlos escreve a Dirceu, no livro Mensagem do Pequeno Morto. Hoje, continuando, mensagem de nome Tia Eunice. Em vão procurava no rosto de vocês uma expressão de tranquilidade e bom ânimo. Daria tudo para que sorrissem, desfazendo o meu pavor. Entretanto, estavam todos consternados, chorosos. Esperei que o Dr. Martinho me encorajasse, assegurando que tudo se resumia numa crise passageira. Mas nosso bondoso médico examinava meu pulso, sem disfarçar a tristeza que lhe dominava a alma. Em razão disso, o medo de morrer cresceu muito mais fortemente em meu espírito. Quando tudo me parecia irremediável, eis que alguma coisa sucedeu. Chamando minha atenção, leve ruído despertara minha curiosidade. Desviei meu olhar para a porta de entrada e reparei que aí surgiam, de maneira inexplicável,
delicados flocos de substâncias fosforescentes. Esses pontos de luz como que formavam um fino manto de gaze, tenuíssima, sob a qual tive a impressão de que alguém se movimentava. Segui a novidade, com enorme espanto, quando apareceu, rasgando a leve cortina, uma jovem de belo porte que não tive dificuldade em reconhecer. Era a mesma do grande retrato que mamãe conservava em casa. Era a tia Eunice, a irmãzinha dela, que morreu quando nós dois éramos pequeninos. Trajava um vestido de cor verde claro, enfeitado de rendas luminosas. Cercava-se, principalmente ao longo do tórax e da cabeça, de lindos clarões de luz azulada, como se trouxesse uma lâmpada oculta. Seus olhos escuros irradiavam simpatia e bondade sem limites. Tia Eunice entrou pelo quarto adentro, com grande surpresa para mim. Abraçou mamãe, sem que mamãe a visse. E, depois, sentou-se ao meu lado, dizendo: Então, Carlinhos, você que é tão valente, está medroso agora? Se fosse noutra ocasião, penso que não me comportaria bem. Porque sempre ouvira dizer que os mortos são fantasmas. E nossa tia já era morta. Achava-me, porém, tão aflito que experimentei grande consolação com as palavras encorajadoras que me dirigia. Necessitava que alguém me reanimasse. Reparava o nervosismo do papai, as lágrimas da mamãe e a tristeza e o abatimento do doutor Martinho ao meu lado. E concluí que as boas disposições dela eram providências para mim. Em verdade, nos bons tempos de saúde, ouvira estranhas histórias de assombrações do outro mundo, que me deixavam impressionado, sem sono, mas tia Eunice não podia inspirar medo a ninguém. Estava linda e risonha, enchendo-me de confiança e otimismo. Senti-me, pois, reanimado, embora reconhecendo a desagradável rigidez de meu corpo, que eu não conseguia mover nem de leve. Queridos irmãos, mais uma parte da carta, que termina aqui, mas logo em breve estaremos com a outra parte, a continuidade. Vamos dar continuidade ao livro Mensagem do Pequeno Morto, lembrando que é a carta de Carlos ao seu irmão Dirceu. Hoje é o título da mensagem da continuidade, é o sono bom. Surpreendido, notava que nenhum de vocês fazia caso da presença da tia Eunice, dando-me a impressão de que não na viam. E até o doutor Martinho, que lhe ficava de frente, mostrava absoluta indiferença. Ela, contudo, não estava menos satisfeita por isso. Após acomodar-se à cabeceira, nossa tia pousou a mão macia sobre a minha cabeça e grande alívio me banhou o coração. Tive a ideia de que raios de sol me penetravam o corpo em desalento. Não pude conversar como desejava, mas consegui pensar mais claramente. Desviei a atenção que concentrara na garganta dorida
e raciocinei sem maior aflição. Estaria menos mal? A morte permaneceria rondando meu leito? O que aconteceria nos próximos minutos? Quis endereçar algumas perguntas à tia Eunice, explicando-lhe, ao mesmo tempo, que sentia imenso receio de morrer. Todavia, meus lábios estavam quase imóveis. Ela, porém, segundo minha observação, percebeu, de pronto, o que me passava no cérebro. Sorriu-me, bondosamente disse: Você, na verdade, acredita que alguém possa desaparecer para sempre? Não crê em semelhante ilusão. É preciso tranquilizar-se. Afinal de contas, os dias de dor e as noites de insônia têm sido numerosos. Sorriu, com ternura mais acentuada, inspirando-me profunda confiança, e tornou a dizer: É necessário que você durma sossegado, sem qualquer inquietação. E como eu lhe ouvisse os conselhos, acrescentou: Descanse, Carlinhos, ceda, sem temor, à influência do sono. Velarei por você. Em seguida, passou a mão direita, de leve e repetidamente, sobre a minha garganta cheia de feridas. A transformação que experimentei foi completa. Acreditei que me estivesse aplicando deliciosa compressa de alívio. As dores que me atormentavam haviam tanto tempo cederam, pouco a pouco. Indizível tranquilidade dominou-me. Por fim, entreguei-me, confiante, aos carinhos de tia Eunice. Como me abandonava, comumente, a ternura de mamãe. Logo após, a mão dela, carinhosa e boa, afagou-me o rosto, banhado de suor, detendo-se docemente sobre minhas pálpebras. Tentei, ainda, olhar para você, todavia não pude. A visitante inesperada cerrou-me os olhos, com brandura, e acentuou: Durma, Carlinhos, você está cansado. Nada respondi com a boca. Entretanto, concordei mentalmente, agradecido e reconfortado. Tia Eunice observou minha silenciosa atitude de satisfação, porque nesse instante curvou-se e beijou-me. Recordei-me, então, do beijo de mamãe. Cada noite, e em vista do alívio que eu sentia, entreguei-me finalmente ao sono bom. Aqui termina esta parte da carta. Logo teremos a continuidade. Vamos continuar a carta que Carlos escreve a Dirceu, que está narrada no livro Mensagem do Pequeno Morto. E hoje o título é A Grande Viagem. Ah, Dirceu, não poderia contar-lhe o que então se passou. O sono sem sonhos durou apenas algumas poucas horas, porque estranho pesadelo passou a dominar-me inteiramente. Parecia-me vaguear numa atmosfera obscura e indefinível. Sentia que mamãe se debruçava sobre mim, pronunciando meu nome, angustiadamente. Observava-lhe as mãos ansiosas, tateando-me o rosto e os cabelos. Ouvia-lhe os gritos de dor, mas debalde procurava acordar e tomar conta de mim próprio.
Sofri muito em semelhantes momentos de incerteza e aflição. Valeu-me tia Eunice, que me amparava cuidadosamente. Pouco a pouco, ao mesmo tempo que me sentia enlaçado nos chamamentos de mamãe, tive a ideia que uma força superior me arrastava da cama, devagarinho. Compreendi que me encontrava agarrado a substâncias pegajosas, como um passarinho preso ao visgo. Notei, todavia, que alguém me libertava, despojando-me de um fardo, como acontece ao desfazermos de roupa comum. Desde então, apesar de prosseguir na mesma atmosfera de sonho, não mais senti as mãos de mamãe, mas somente as de tia Eunice, que me aconchegou ao coração. Vamos, Carlinhos, ouvia distintamente. Retiramo-nos para a porta de saída. Nossa tia pareceu-me bastante interessada em afastar-se comigo apressadamente. Lá fora, o luar deslumbrava. Respirei o ar perfumado e fresco da noite, como quem recebia verdadeira bênção celestial. Haviam decorrido tantos dias em que me esforçava sem melhoras. Tia Eunice carregava-me nos braços, carinhosamente, como se eu fora pequenina criança. Contudo, embora não conseguisse coordenar meus pensamentos com exatidão, espantei-me ao reconhecer que nos afastávamos do solo. Embalado pela carícia do vento brando, não sabia que mais admirar. Se a melhora que sobreviera, de súbito, se a beleza da noite, embalsamada de aroma e maravilhosa de luz. Meu contentamento não tinha limites. Estava fraco, vencido, incapaz de falar alguma coisa, mas sentia-me transportado da terra para uma festa nas estrelas. De quando em quando, tia Eunice pousava em mim os olhos doces e amigos e eu sorria em resposta, contente e agradecido pela bênção de respirar sem cansaço e sem dor. Os caminhos aéreos, repletos de luar, surpreendiam meus olhos espantados. Então, as impressões de sono foram mais nítidas em mim. Estava certo que tudo não passava de fantasia e de que tornaria a casa, despertando novamente no leito habitual. Termina aqui esta parte. Logo teremos a outra parte da história. Dando continuidade ao livro Mensagem do Pequeno Morto. E hoje o título é Despertando. Cansado, porém, de interrogações interiores, a se repetirem sem respostas, rendi-me aos carinhos de nossa tia e passei à inconsciência completa. Quanto tempo gastei nesse sono pesado, sem lembranças? Não conseguiria responder. Sei somente que despertei, assustado, sem atinar com a situação. Encontrava-me sozinho, encerrado numa câmara muito limpa e inundada de luz. A solidão infundia-me repentina tristeza. Entretanto, semelhante impressão era atenuada pela janela aberta, dando passagem a jorros de intensa luz. As paredes mostravam pinturas alegres. Eu, porém,
perguntava a mim mesmo se não fora transportado para algum hospital. Ao longe, por meio da janela de vastas proporções, via a paisagem desdobrar-se. O céu azul radioso parecia mandar-me brisa suave e refrigerante. Examinei atenciosamente em torno. O mobiliário era muito diverso. Pelas poltronas acolhedoras e divãs convidativos, concluí que a sala era exclusivamente consagrada ao repouso. Reparei em mim próprio, surpreendido. Teria passado a difteria? O doutor Martinho conseguira finalmente curar-me? Minha garganta não doía mais. Não fosse a fraqueza em que me achava, quase poderia levantar-me e ensaiar alguns passos. Toquei meus cabelos e meus pés. Que ocorrência me levara a semelhante modificação? Estaria porventura em casa? Aquele compartimento, porém, era-me totalmente desconhecido. Recordava os últimos quadros que haviam precedido meu grande sono. Fortemente admirado, recordava-me de suas mínimas particularidades. E mamãe, por que não aparecia? Onde estava? Sem trazer meu abraço carinhoso de felicitações pela convalescença? Relembrando-lhe a ternura das últimas horas de meu corpo terrestre, experimentei funda saudade, com infinito desejo de chorar. Somente então observei que passara longas horas sem dizer coisa alguma. Minha garganta estaria em condições de auxiliar-me? Tentei a prova e gritei: "Mamãe! Mamãe!" Logo após, uma voz lamentosa ressoou dentro de mim. Bem notei que não a registrava com os ouvidos. Parecia nascer de meu próprio coração, dilacerando-o. Era bem a voz de nossa mãezinha, exclamando com um acento angustioso: "Carlos, Carlos, meu filho, volta, volta, não me abandones, não me abandones." Antes que eu pudesse refletir sobre a nova situação, abriu-se uma porta próxima, dando passagem à tia Eunice, que se aproximou de mim, sorridente, e sentando-se ao meu lado, disse-me, a perfeita compreensão do que me ocorria: "Não se assuste, Carlinhos, você está presentemente entre nós." Mais uma parte da carta. Logo teremos a continuidade. Vamos dar continuidade à carta que Carlos envia ao seu irmão, que está no livro Mensagem do Pequeno Morto. A parte hoje tem o nome de Carinho e Conforto. O que significava aquela afirmação? Rente a mim, conservava a tia Eunice, viva e bem disposta. Não conseguiria manter qualquer dúvida. Não me encontrava mais envolvido na alucinação ou no sono. Minha consciência estava lúcida. Intrigava-me, contudo, variadas questões, atormentando meu raciocínio. Sabia que tia Eunice já havia morrido desde muito. E eu não me encontrava ali.
num quadro natural, tocava meu próprio corpo, observava paredes e móveis. Aquilo seria morrer? Bastou que eu formulasse tais pensamentos para que ela me sorrisse, bondosa, acrescentando: sim, Carlinhos, você permanece agora entre nós, os que já passamos pela sombra do túmulo. Francamente, senti arrepios de medo, mas tia Eunice, longe de magoar-se, observou: tolinho, por que se acovardar? Não tema. Tanta serenidade infundiu-me confiança. Contudo, os gritos que eu ouvia perturbavam meu equilíbrio. Por que motivo escutava semelhantes vozes da mamãe ali, onde não tinham razão de ser? Imenso mal-estar apoderou-se de mim. Todas as dores que eu sentia anteriormente regressaram ao meu corpo. Comecei a chorar convulsivamente. Tia Eunice, todavia, compreendeu tudo e, dando mostras de saber o que se passava em meu íntimo, acariciou-me dizendo: não se assuste, meu filhinho. As vozes que ouve são realmente da mamãe, que ainda não pôde compreender a vida. Você ainda se encontra ligado a ela por vigorosos laços de amor, cheio de apego, desvariado e violento. Tenha calma e procure distrair-se. Quis obedecer à ordem afetuosa, mas não pude. Aqueles apelos que me pareciam chegar de muito longe e minhas ânsias de rever a mamãe querida eram demasiado fortes para que me sentisse libertado num minuto. Oh, mas era horrível. Os gritos maternos faziam-se mais altos e mais fortes dentro de mim, à medida que eu cedia ao desejo de tudo recordar. E com isso, voltaram-me todos os sofrimentos, um a um. A dor na garganta, a opressão no peito, a falta de ar. Tive a ideia de que recomeçava também minha longa e dolorosa agonia. Tia Eunice exortou-me a ser forte e a pensar na bondade divina, de modo a vencer as pesadas impressões do momento, mas debalde. Após banhar minha fronte em água fresca, apanhada em vaso próximo, acentuou carinhosamente: não tenha receio. Temos igualmente devotados médicos por aqui e já mandamos buscar um facultativo para atender-nos. Aflito e desalentado, comecei a esperar. Termina aqui mais essa parte do livro, desta carta.